Olá, eu sou o professor Marcelo Boegger, sou coordenador do Grupo de Excelência em Administração Hoteleira do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Então, gostaria de falar um pouco dos efeitos do Covid-19 diante desse momento crítico que nós estamos passando. Sabe-se que a área de hotelaria e turismo foi uma das mais afetadas e cuja recuperação será uma das mais demoradas, em função até mesmo de que o efeito da crise em outras atividades econômicas acabam respingando diretamente sobre a nossa. Cancelamento de shows, eventos esportivos, congressos, feiras e a própria atividade turística em si faz com que essa retomada seja mais lenta. O próprio desenvolvimento de um novo mercado, de um novo pensamento, de um novo consumidor moldado agora, nesse período de quarentena, acreditando que o mundo deve mudar em relação a uma série de hábitos. Seguramente, paralisações e restrições em viagens muito provavelmente serão mais comuns e imediatos para combater qualquer possibilidade de uma nova pandemia. Então, nosso meio de hospedagem deve conseguir ajustar processos, incorporar políticas e repensar alguns valores em relação a quem nós somos e a nossa hospitalidade, que deve continuar sendo o nosso principal ponto a ser colocado para o nosso cliente. Mas talvez a gente tenha que repensar alguns processos. A começar pelas precauções de higiene, e eu não estou falando apenas de mudança de produto químico, eu estou falando em relação ao processo de limpeza em si, a coleta de resíduos sólidos, a limpeza da roupa hospitalar e a forma de atendê-lo. Então nós temos que repensar, porque não somente em relação à limpeza, mas em relação a essa nova economia low touch, onde se dá mais valor para os hotéis que, de fato, possam ter alguma garantia que se preocupam com essas questões. Essa tecnologia, e um monte de tecnologia, já existia na era pré-Covid. Então, por exemplo, uma reserva, um check-in, um check-out, chamar o elevador pelo próprio celular e abrir a porta do quarto, e a própria automação dentro do quarto, de abrir e fechar cortinas, ligar o televisor, ar-condicionado, fazer chamada de pedidos, de room service ou de qualquer outra atividade da governança, que já existe tecnologia por meio de automação, de Zigbee, de IoT, por meio do seu próprio celular. Antes era uma questão de inovação, era uma questão de diferenciação, agora é uma questão provavelmente de sobrevivência, onde o próprio consumidor vai dar valor para as atividades no touch. Para pegar um avião, há muito tempo já a gente não precisa ir para a fila do check-in. Mas não só isso. Levamos no Conselho Regional de Administração, no nosso último evento em 2019, 2 robôs com inteligência artificial, dos quais foram colocados, inclusive um deles, num hotel, onde ele conseguia fazer o papel de concierge antes do balcão e conseguia responder dúvidas, levar o hóspede até determinados locais e com inteligência artificial oferecer respostas comuns, dúvidas comuns e aprender com essas perguntas e conseguir ter mais resolutividade em atividades rotineiras, deixando para os recepcionistas atividades ligadas a discernimento. Uma série de outras atividades que a gente pode fazer, desde o revenue, da predição de valor tarifário e da forma de se posicionar em relação a esse mercado. Mas tudo isso passa também por uma infraestrutura do prédio. Tudo isso passa por uma questão de rede local, de servidores, de uso da nuvem, da velocidade existente. E será que nosso prédio está preparado para isso? Será que a gente não pode, neste momento, repensar a nossa capacidade de receber essas tecnologias e conseguir estar um passo à frente quando a retomada econômica de fato acontecer? Muito bem, minha ideia hoje era provocar algumas sugestões, algumas ideias nesse sentido, e eu espero revê-lo em breve nas reuniões do Conselho Regional de Administração, do Grupo de Excelência em Administração Hoteleira. Até lá!